Tudo bem, Tainá. Certíssimo. Pessoal, a gente deu uma atrasadinha hoje, mas foi o WhatsApp, viu, que tava maluco aí. Não foi eu que atrasei, não. Eu sou pontual. Certo? Pessoal, já estamos aqui gravando, já estamos aqui ao vivo. Espero que vocês estejam. Não te ouvi. Repete, por favor. Ah, pois é, eu sou pontual, né? Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula dessa semana, tá? Eu não sei se essa semana vamos ter muitas aulas ao vivo, porque tá bem é, puxado essa semana, tá? Para ficar produzindo essas aulas, porque dá um trabalho danado. E aí tá tendo um pré-ENEM agora pro pessoal do ensino médio, e aí tá dando mais trabalho ainda pra gente. Mas, de acordo com o decorrer da semana, eu vou avisando para vocês aí qualquer coisa, tá bom? Pessoal, na aula anterior, né? Deixa eu ver se eu só volto aqui. Ah, gente, inclusive, deixa eu até avisar para vocês que na aula passada, né? Eu estava agora há pouco no oitavo ano, o computador parou do nada, viu? Então, se travar aqui, vocês já sabem que é o meu MacBook aqui que tá dando alguma coisa. Deixa eu só afastar aqui um pouco. Oi. Esse MacBook aqui é show, viu? De repente ele dá uma loucura. Tem dia que ele não quer trabalhar, não. Ele é meio preguiçoso. Às vezes ele fica igual vocês, uma preguicinha, com vontade de dormir. É assim mesmo, né? Gente, eu vou só dar uma recapitulada nos assuntos da aula passada. Como já faz muito tempo, né, que a gente passou por esses assuntos, talvez vocês estejam aí meio esquecidos e eu vou dar só uma relembrada, né? A Laura disse que não tem preguiça, né, Laura? Não, vocês são alunos exemplares. Aqui no sexto ano, sempre vocês participam bem. Inclusive, vamos ver com quantas pessoas nós estamos aqui. Ó, tem 18 pessoas, né? Agora há pouco eu estava no oitavo ano, só tinha 10 pessoas, 11 pessoas. Então vocês sempre são os mais dispostos à escola. Parabéns aí para vocês. É, o meu não pode nem tirar da tomada. Se tirar da tomada, ele já desliga. Pessoal, ó, na aula passada, nós finalizamos não, né? Mas abordamos os temas, né, relacionados aos povos antigos, né, os habitantes, os primeiros habitantes da América. Então, falamos sobre os maias, falamos sobre os incas, falamos também sobre os astecas e a gente vai dar uma repassada bem rapidinha aqui por eles só para refrescar a memória de vocês. Daqui a pouquinho, né, vai chegar as avaliações, daqui a pouquinho vocês vão ter umas férias também, então a gente já está aqui em reta final do primeiro semestre, né? Então, passou bem rápido, né, gente? Então, não te ouvi. Repete, por favor. Sim, sempre o simulado antes das férias, tá? Então, mas tá um pouquinho longe ainda, só dia 16 que encerra as aulas de vocês. Aí deve voltar em dia 5 de agosto, alguma coisa assim. Enfim, depois a gente vê esse assunto. Pessoal, a gente viu, né, essa questão dos maias, a gente falou sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? Do Brasil não, né? Mas da América como um todo. Então, a gente tem, né, já essa relação de saber quais foram esses primeiros povos, descobrimos, né, um pouco da cultura deles, entendemos um pouco da sua religião, de como é que eles viveram, né, das arquiteturas deles, o que eles deixaram, né, para a nossa sociedade, o que a nossa sociedade deixou para eles, né? Eu falo da nossa sociedade porque a gente é remanescente desse povo, né? Apesar dessa cultura maia, dessa cultura asteca ter sido praticamente dizimada com a chegada dos europeus, mas não deixa de ter deixado alguns reflexos, né, na nossa sociedade atual. Então a gente tem aqui esse momento de reflexão, né, até onde vai, né, a importância dessa cultura para a nossa sociedade atual. Então, falamos sobre os maias, né, falamos, entendemos de maneira geral onde é que eles vivem, a que povos, né, de quais povos eles foram originados, como eles tinham assim de hábitos, né, de dividir o tempo, de fazer. A Yasmin, tô no celular, não vi teu comentário, Yasmin. Acho que tu disse que vai teu celular descarregar, né, alguma coisa assim.
Então a gente entendeu um pouco dos hábitos deles, né? A gente descobriu naquela aula que esse calendário dividido em 365 dias que a gente usa hoje é uma ideia, né, originária dos maias, né, que eram grandes astrólogos, né, conhecedores da astronomia. Então sabiam muito bem como funcionava todo esse ciclo anual, né? Então eles viveram muito bem, né? Buscaram muita arquitetura, igual a gente viu na imagem anterior. Falando mais propriamente, né, também falamos sobre a América do Sul, que é o local onde nós vivemos, né, para quem não sabe. Falamos que a América do Sul estava povoada, né, por várias tribos que se organizavam de maneira distinta. Temos a civilização ali pela Cordilheira dos Andes, bem como na América do Sul, Chile. Igualmente, né, em todo o território brasileiro, era ocupado por dezenas de povos tupis, tamoios, amores, tupiniquins, guaranis, entre outros povos, de maneira geral. Para quem chegou agora não está entendendo, tá, eu estou só dando uma pincelada no assunto da última aula, porque já faz muito tempo e vocês podem ter esquecido. Falamos também, né, sobre os Incas, falamos hoje naquela aula que esse local onde os Incas construíram sua civilização é hoje um ponto turístico, né? Muita gente vai lá para conhecer essa região, que é muito incrível, né? Então, na imagem vocês podem ver, né, um traço, né, dessa arquitetura, um local turístico aí muito famoso, inclusive. Falamos, né, que os Incas viveram ali onde hoje é o Equador e também o sul da Colômbia, Peru, Bolívia. Inclusive, você que assiste, por exemplo, futebol, né, tá tendo a Copa América agora, quando você vê o Brasil jogando com algum desses outros times, né, Colômbia, Peru, Bolívia, você vê que as pessoas são assim, apesar de serem muito parecidas com o brasileiro, né? Você percebe que elas têm uma fisionomia diferente, né? Então você vê esses traços do povo Inca ainda presente nesse povo, né? Um pessoal assim com um traço mais indígena, né? Alguns jogadores, você que já viu futebol, você vai lembrar. O pessoal tem um cabelinho assim mais é, é, bem parecido um com o outro, assim, né? Só quem já viu os times da Colômbia, do Peru, vai entender o que é que eu tô falando, né? Eles têm uma fisionomia bem indígena, né? E isso é traço deste período, né? Então, o que a gente vivencia hoje, né, são reflexos dessa sociedade que já passaram, né, que já tiveram, né, aqui no nosso continente como um todo. E hoje, pessoal, nós falaremos, né, de uma maneira bem legal sobre a civilização egípcia. Quem já assistiu algum filme aí da civilização egípcia sobre o tema Egito ou pirâmide? Ninguém assistiu um filme desse. Oh, a Laura comentou aqui que já assistiu, né, Laura? Qual foi, Laura? Lembra o nome? Oi. Hum. Pronto, a Tainá aqui, para quem não ouviu, né? A Tainá comentou que já assistiu, né, alguns filmes e que não acompanha muito futebol, por isso não conhece essas seleções aí para ver a fisionomia do pessoal, né? Ah, tu não tá conseguindo acompanhar, né? Entendi. O, Ca... o Cauã comentou aqui que já assistiu também, né? O Eduardo, a Mayra, a Sara também. A Sara disse que não lembra de ter assistido, né? Domingo mesmo passou na Globo, né? Aquele filme da Múmia. E tem essa tendência nessa ficção, né? Aquilo não é muito realista, né? Mas trata desse período da sociedade egípcia, né? E a Sara disse que não lembra nem o que comeu no café da manhã, diz que tá com a memória fraca. Pois tá ruim, que as provas estão chegando, viu? Tem que treinar essa memória aí, senão vai dar ruim. Come mel, o Alan disse que mel é bom pra memória, Alan. Porra, isso é novo pra mim, não sabia não. Então a gente tem, né, essa civilização egípcia inserida muito nesse mundo fictício, né? A gente vê bastantes filmes, né? No domingo mesmo eu estava assistindo e passou na Globo, né, o filme lá da Múmia que tratava desse período, né? Um lado bem assim, mais ficção realmente, né? Do que
propriamente realidade, mas que não deixa de nos apresentar, né, essa cultura para os nossos dias atuais. Na imagem, né, que está aparecendo aí na tela para vocês, a gente tem umas coisas aí, né, não sei se vocês sabem o nome, né, se vocês souber o nome, coloque no chat aí o nome desse negócio que está na imagem, né, e que mostra, né, pirâmide, né, boa, muito bem. Então a gente vê a imagem e semelhança do quão poderosa esse povo foi, nessa civilização foi. Então você vê uma pirâmide dessa, passava cerca de 20 a 30 anos para ser construída. Ou seja, muitos e muitos anos apenas para deixar um legado. Então era cerca de 20 a 30 anos trabalhando ali 10, 20 mil pessoas por dia para construir uma pirâmide dessa. Oi. Ah, tudo bem. Então a gente tem, para entender um pouco da magnitude dessa civilização egípcia, você vê o quanto de quanto tempo eles gastaram só para construir ali um marco na história deles, né? Então 20 anos, 30 anos para construir uma obra, né? Parece as obras do governo de hoje em dia, né? Só que as obras do governo passam tanto tempo para ser construída, a gente sabe que não é porque são difíceis de fazer, não, né? É por outros motivos. Então, por dia, né, tinha-se ali 10 a 20 mil pessoas trabalhando, empilhando pedras enormes, né? Essas pedras que compõem essa pirâmide são enormes, né? Então, elas serviam principalmente para mostrar, né, o poder da civilização egípcia. Então, antigamente, né, elas eram todas lisinhas, né, cobertas ali por um certo material. A ponta delas era feita de ouro, né? E lógico, né, ao longo do tempo elas foram se desgastando, não são mais lisinhas como muitos e muitos anos atrás, mas não deixaram de existir. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Vocês estão comentando que a internet está péssima, né? A internet da Sara também está ruim. Pois é, esses dias a internet está bem, bem ruim, né? Eu vou fazer do comentário de vocês o meu também, que está caindo bastante. Oi, Tainá. Pedras, são pedras enormes, né? Depois eu vou trazer uma imagem para vocês do tamanho de uma pedra, né? É, o peso, né? Então, leva-se em consideração, só para a gente saber o tamanho da dificuldade disso, que passaram-se 20 a 30 anos para construir uma, né? Então você que tem aí 10, 11, 12, 13 anos, você nasceu, cresceu e a pirâmide ainda não estaria pronta, né? Então a gente vê a magnitude dessa obra para mostrar o poder da civilização egípcia. Diga, Alan. É, pois é. O tio sempre diminui a idade. Idade de quê? Deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando aqui. Vocês ficam comentando e eu fico curioso para ver o que é. Qual o assunto para estudar por simulado? A Ariane perguntou. Depois eu vou postar, viu, Ariane? Depois eu vou botar lá direitinho as páginas, tudo direitinho. Eu não fiz o simulado ainda. O tio. Ah, vocês estão falando da minha idade aqui, né? Mas eu sou da idade de vocês, gente. Vocês têm quantos anos, né? 12, né? Por aí. Então é a minha idade também, 11 anos. 11, né? Vocês estão comentando aqui que tem 11. Pois é, eu tenho. Oi, não entendi. Ah, eu falei rápido, foi? Pronto, pois eu vou falar mais devagar. Mas aproximadamente, né, a gente tinha uma questão ali de 10 a 20 mil pessoas trabalhando por dia, né? A troca ali de pão, de cerveja, de mel, dessas coisas que o rei dava. Não era nem dinheiro, né? Naquele tempo não tinha dinheiro. Deu para entender, Tainá? Pronto, é. Pois é. Gente, aqui é o seguinte, ó. A civilização. Depois eu vou ler os comentários de vocês. Estou vendo um monte de comentário aqui, daqui a pouco eu vejo. A civilização egípcia se desenvolveu no nordeste da África. Ou seja,
Vocês já viram alguns filmes, né, dessa questão egípcia, e vocês veem, né, os egípcios sendo sempre retratados como pessoas brancas, do cabelozinho liso, bonitinho, e saiba que não é bem assim, né? A região africana é composta por negros, né? Então você saiba que as maiores civilizações egípcias eram de negros. Os reis, os faraós mais ricos daqueles períodos eram negros. Uma região conhecida também como Crescente Fértil, né? Por que se chamava Crescente Fértil? A África, né, é povoada, né, povoada não, né, é geograficamente, né, inserida no meio de desertos. E como é que eles conseguiram se desenvolver nesse período? Procurando rios, né? Então, as margens do rio Nilo, eles conheciam ali como crescente fértil. A civilização, né, teve um crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo, né? Então, eles conheciam até como a dádiva do Nilo. Com a sedentarização dos seres humanos, eles passaram a se organizar em núcleos para desenvolver atividades produtivas. A atividade agrícola passou a ser do cotidiano do ser humano. Houve, né, a domesticação de animais, a invenção dos primeiros arados, a construção dos canais de irrigação. Essas sociedades também, gente, foram conhecidas como sociedades hidráulicas, por terem, né, essa manipulação de águas. Menino, que é comentário aqui, viu? Eu vou já ver o que é que vocês estão comentando aí. Com o tempo, as formas de poder foram estruturadas e a hierarquia foram estabelecidas. Deixa eu colocar esse microfone bem aqui. Deixa eu ver se vai sair o áudio para vocês. Ele fica muito baixo. Deixa eu só um instantinho. Menina, eu vou aproveitar que eu dei uma pausa aqui. Eu vou ver o que é que vocês estão comentando aqui. Eita, que é comentário. Ah, foi? Eu não percebi. Não apareceu aqui para mim. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Estão falando de idade aqui de vocês. Eu e a Tainá e a Laura já vamos tomar a vacina da Covid. Eu também tomei a primeira dose. Oi. Como é que é, rapaz? Ah, alguém mexeu, né? Pronto. Não, pra mim tá normal aqui, viu, gente? Pra mim tá normal. Sumiu aí pra vocês, foi? Não, acho que tá normal. Deve ter sido só alguém que mexeu aí rapidinho. Diga, Ariane. A Ariane tá me chamando aqui no chat. Fala aí, Ariane. Enquanto a Ariane escrever o que é que ela tá me perguntando, eu vou continuar aqui. O senhor tem 11 anos? Não, eu tenho 11 mais um pouco. Com o tempo, né, essas formas de poder foram estruturadas, as hierarquias foram sendo estabelecidas e as primeiras comunidades humanas foram se formando. Ne- Sumiu, foi? Pra mim tá normal aqui. Gente, vocês devem ter apertado em algum lugar aí, porque tá normal, viu? Tá normal aqui. Vocês apertaram em algum lugar. Vocês apertaram em algum lugar aí. Sumiu, foi? Ó, né? Onde tem apresentação de tela, é só você clicar lá que vai aparecer o slide pra vocês, gente. É porque vocês ficam futucando aí em todo lugar, mas tá normal aqui. Pois é, tu vai ter que clicar no slide que ele vai ficar maior. É, porque vocês tiraram a tela. Professor, porque o senhor não faz. Deixa eu ver aqui. Professor que não faz aquela sua idade vai ganhar um ponto. Ah, tá fácil pra ganhar ponto, hein, Marcos? O Marcos comentando aqui. Depois vocês leiam aí o comentário dele. Pessoal, pra mim tá ok aqui o slide, viu? Então eu vou continuar aqui. Tá bom?
É porque vocês fixaram outra tela aí. Fica bem em cima da tela, fica tipo um grampinho assim. Gente, tá normal aqui, foi vocês que mexeram em alguma coisa, mas tá tudo certinho aqui, tá aparecendo pra mim aqui direitinho. É vocês que mexeram aí em alguma coisa. Fixaram Ó, vocês têm que fixar, né, a tela do slide. Você abre um slide e clica lá no grampinho que tem lá em cima. É porque vocês ficam mexendo em todo lugar aí. Gente, eu vou continuar aqui, tá? Depois vocês tentam aí, eu vou continuar aqui, tá bom? Vou continuar, tá, gente? Depois vocês mexem nisso aí. É porque vocês ficam mexendo em tudo aí, aí vocês bagunçam e depois não sabem consertar. Como eu já ia dizendo, né? Pronto, Alan, chega, chega, pronto. Com o tempo, né, as formas de poder foram estruturadas, as hierarquias foram sendo estabelecidas e as primeiras comunidades humanas se formando. Nesse contexto, né, surgiu a civilização egípcia, uma das mais antigas do mundo, que se destacou pela forma de organização capaz de comandar milhares de pessoas. Até então, gente, a sociedade era uma bagunça. E os egípcios foram os primeiros que conseguiram organizar uma sociedade mesmo e comandar diversas pessoas no mesmo ambiente. Então, os egípcios ficaram muito conhecidos por essa organização, né? Os egípcios ocuparam um território que fazia fronteira com o mar Mediterrâneo, ao norte, e com o deserto da Líbia, ao oeste, com o deserto ocidental da África, né, ao leste, e com a primeira Cartaga do Nilo, ao sul. Diga, Sara. Aqui, gente, nós temos uma estrutura social, né, desse Egito. Então a gente vai entender um pouco como as pessoas estavam situadas nesse momento. No topo da pirâmide, né, vocês podem ver o faraó. Eles não moravam dentro da pirâmide dessa aí não, tá, gente? É só para vocês terem noção de como funcionava a pirâmide social do Egito. Deixa eu ver o que foi que a Sara escreveu aqui. Foi, tio, vou sair porque eu vou mudar para o computador. Tá bom, Sara, tudo bem. Então a gente tem aqui, ó, lá no topo, quem é o mais poderoso? É o faraó. Depois do faraó, tem quem? Nobres e sacerdotes. Depois dos nobres e sacerdotes, nós temos os soldados. Abaixo dos soldados, nós temos os escribas. Abaixo dos escribas, temos os comerciantes. Abaixo dos comerciantes, nós temos artesãos. Abaixo dos artesãos, os camponeses. E, por último, os escravos. Então, nessa sociedade, a gente tem essa certa divisão, né, social de poder. Quem é o mais poderoso? Quem está lá no topo. Quem é o menos poderoso? Quem está lá embaixo. Quem tem médio poder? Quem está na metade ali, né? Então a gente tem essa divisão social bem delimitada. E essa sociedade, pessoal, era uma sociedade estamental. Dizer, professor, o que é uma sociedade estamental? Sociedade estamental, gente, quer dizer que como está, fica. Ou seja, um escravo provavelmente não vai virar um nobre, né? Ou um grande soldado. Mas um camponês pode sim, né? Tornar um soldado, um escriba. Quanto mais você sobe nessa pirâmide, mais difícil fica subir mais ainda, né? Ou seja, para um camponês é difícil ser um artesão, para um artesão é difícil ser um comerciante, difícil ser um escriba, difícil ser um soldado, difícil ser um nobre e impossível ser um faraó, né? Porque um faraó é um cargo hereditário, ou seja, ele vai ficar sempre naquela família, passando de pai para filho. Deixa eu ver. Professor. Oi. O Alan já falou isso aí, tá? O Alan falou agora há pouco. Marcos Vinícius comentou aqui, professor, por que o senhor não faz uma coisa quem eu já li esse comentário. A Ana Carolina comentou.
Não, eu aconselho você prestar mais atenção e parar de falar coisas desnecessárias. Sumiu o comentário bem. Desnecessários, acho que não é normal um professor dar aula, dar nota para aluno se acertar a sua idade. Boa, Ana Carolina. Ana Carolina aí é das minhas. Muito bem, preste atenção na aula que você ganha muito mais. Então a gente viu, né, essa escala, né, de poder aí que a gente botou numa pirâmidezinha para ficar bem bonitinho para vocês entenderem. Temos também, gente, posterior a esse período, essa formação, né, de sociedade egípcia. Como é que se deu essa formação? Pessoal, vocês deram uma lida naquelas páginas que eu coloquei, né? Comentem no chat aí para não ficar ligando o microfone toda hora. Só para eu saber se vocês leram aquelas páginas lá. Sim, né? O Calil chegou agora, disse que estava assistindo Super Choque. Tá bom, Calil. Quando você chegar na prova, vai ter lá uma questão de Super Choque. Quantos choques o Super Choque deu no episódio tal? É, deixa eu ver aqui. Todo mundo comentando que deu uma lida, né? Pronto, muito bem. Então vocês já entenderam um pouquinho dessa sociedade. Depois a gente vai pedir pro Calil comentar aí pra gente, dar uma aula pra gente aí de Super Choque, porque é a única coisa que ele tá assistindo ultimamente. Sociedade egípcia, gente. Vamos entender como se deu, né, essa estrutura. Como eu falei para vocês agora há pouco, né, era uma sociedade de estrutura bem rígida, né? Ou seja, era muito difícil você ter uma ascensão social. Professor, eu não sei nem o que é que significa ascensão. Ascensão é você sair de um lugar e ir para outro melhor, né? Ou seja, você o Calil, né, acabou de ter uma ascensão, saiu de um desenho aí sem sentido e veio aqui assistir nossa aula para se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, ele teve uma ascensão, né, como aluno. Ou seja, nessa sociedade era impossível você, quase impossível, né, você se tornar ali um nobre da noite para o dia. Você tinha que ter muita sorte de ter nascido naquela sociedade, naquele momento, né, numa nobreza, e para se tornar um faraó era praticamente impossível, porque eles acreditavam que o faraó era o representante, olha só a viagem do pessoal, era o representante do Deus, né, vivo. Ou seja, tudo para aquelas pessoas era voltado para ele, porque as pessoas imaginavam, né, que ele era o representante do Deus deles, né, ali na Terra. Então, você, uma pessoa comum, poderia se tornar um faraó? Não, né? Porque teoricamente para eles, você não foi escolhido por Deus, né, pelos deuses para ser um faraó. O modelo dessa organização, né, tinha como objetivo trabalhar, né, em função da necessidade do Estado, personificado na figura do faraó. O topo da camada hierárquica era ocupado somente pelo faraó, porque além da função dele de chefe de Estado, tinha o status de divindade e era considerado como a encarnação, a reencarnação, né, do deus Horus, que é o deus mais poderoso para os egípcios. Na posição intermediária, né, como eu falei para vocês agora há pouco, estavam as camadas privilegiadas que faziam parte do Estado. Ou seja, os sacerdotes, né, que tinham como incumbência organizar cultos e festivais religiosos, os nobres, né, que tinham como os oficiais militares de alto escalão de funcionários, que ficavam responsáveis pela administração e arrecadação de impostos. O povo egípcio pagava muito imposto. Os escribas, né, que eram responsáveis pela escrita e pela contabilidade do reino para poder finalizar as suas obras, né? Ou seja, uma pirâmide daquela que passava 30 anos, 10 anos, 20 anos para ser construída, precisava de uma pessoa para organizar, né? Então, uma pessoa que ia ali pagar aqueles funcionários, né? Pagar entre aspas, né? Porque não era dinheiro, né? Era com comida, era com cerveja, com essas coisas e ia, né, organizar de maneira. Sim, nesse momento as pessoas passavam por um período, né, tinha, né, muitos escravos e além dos escravos tinha os povos livres, que eram os camponeses, mas que tinham pouca possibilidade ali de viver, né? Então o pessoal vivia com o mínimo do mínimo. Então, como é que as pessoas poderiam sobreviver daquela maneira sem trabalhar para qualquer coisa que aparecesse ali para o faraó? Ou seja, imagine você com a sua família,
passando fome, ele é a semana inteira e de repente o faraó, me ajude a fazer essa pirâmide aqui que eu vou te dar comida aqui pelo resto dessa semana. Você não ia? Ia sim, né? Você ia sim. Por quê? Você não tinha outra opção. Então, ótimo comentário, viu, Tainá? Deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando aqui. Eu não resisto aos comentários que aparecem aqui. O tio Assam está reclamando que a aula não acaba. Se soubesse, não tinha nem lido que era essa besteira aqui. A base estrutural, né, social, era formada por soldados. O Kalil hoje, ele veio para me desafiar hoje, né, Kalil? Cuidado, Kalil. Se tu me desafiar, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Porque eu sou ótimo, viu? Sou a melhor pessoa do mundo, mas não vem bater de frente, não. Soldados, né, que tinham como responsabilidade garantir a hegemonia do poder faraônico através das armas, ou seja, né, a imposição de poder nesse momento era através mesmo de repressão, né? Então, se você não gostava do rei, ele dizia: "Ah, você não gosta de mim não, é? Então, vem aqui, meus soldados, vão ali, dá uma pisa naquele cara ali, ou nem mata que uma pisa, né? Corte ali um braço, corte uma perna, mate, faça qualquer coisa para mostrar para os outros que todo mundo deve gostar de mim, para mostrar para os outros que todo mundo merece, né, a oportunidade de ser servo, né, do faraó, que é a representação de Deus para eles naquele momento. Deixa eu ver o que a Rafinha comentou aqui. Professor, é um bom professor. A Laura comenta. Oi, Tainá. Exato, pronto, ótimo comentário. Exatamente, você não tinha uma segunda opção. Ou você era fiel àquilo dali, ou você ia até morrer mesmo, né? Então, se você assistiu algum filme desse período que retrata esse momento, você vai ver, né, que as pessoas tinham muito medo, né, até de falar qualquer coisa, porque diziam, ó, pode chegar aos ouvidos do faraó e a gente vai se dar muito mal. Na Record passou uma novela, não sei se vocês chegaram a assistir, que chamava Dez Mandamentos, que era muito desse período mesmo, tinha bastante essas coisas. Assim, ela é um pouco religiosa, essa novela, mas era bem interessante assim para essas coisas de Egito, porque trazia muitas coisas bem realistas mesmo daquele momento. Quem não assistiu, depois pesquise lá é, é, trata também desse período, né? Essa eu não vi ainda. Mas essa que passou antigamente, chamava Dez Mandamentos, depois quem quiser dar uma pesquisadinha, tem até o filme. É bem interessante, trata muito desse momento. Outro ponto, gente, a gente vai falar de algumas coisas que se desenvolveram, né, na sociedade durante o período da civilização egípcia, né? Então a gente vai falar sobre ciência, astrologia, filosofia também, né, um pouquinho, história, de como esse povo tratava as coisas nesse período particular da história, né? Vamos entender se isso era importante para eles, se não era, se tanto fazia, que não gostavam daquilo. A gente vai se situar sobre tudo isso na próxima aula. Aqui, gente, nós temos nossos 5 minutos finais de aula e, como eu sempre faço, são os 5 minutos das dúvidas. Então, quem que tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa aí, a hora é agora. Uhum.